Vamos lá, pessoal. Mais uma aula, mais uma apresentação para vocês aí no nosso ritmo da quarentena. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, fechando essa unidade do livro de vocês, sobre as alterações causadas no solo, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente viu a estrutura do solo, né? Falamos algumas coisas em relação aí à constituição do solo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas alterações que podem ocorrer, né? Na realidade, alterações essas que são causadas pelo homem, né? Então, são causadas no solo. Então, algumas alterações que têm aí alguma coisa de componente natural, outras também de ação humana, né? A maioria de ação humana. Então, vamos lá. A degradação do solo. Primeiro, para a gente falar de degradação do solo, a gente vai falar de um problema que é muito comum, infelizmente, que é a erosão. O que é erosão? Erosão é um processo natural causado pela água ou pelo vento, que vão tirando partículas do solo, a água vai passando por aqui, o vento vai passando por aqui, né? E vão cavando, né? Tirando partes do solo. Então, esse fenômeno da erosão, ele é um fenômeno natural. Existem várias montanhas, cânions, né, que são aqueles buracos dentro do chão imensos, né, e outros acidentes geográficos que têm o seu formato hoje por conta de um processo de erosão que vai acontecendo durante até milhões de anos, né? Lá nos Estados Unidos tem lá o Grand Canyon, que é até um local turístico, né, onde a gente tem ali um buraco no chão assim, imenso, e por ali no meio passa um rio, e esse buraco de agora centenas de metros de profundidade ali, um local extremamente bonito, né, amplo, ele, que não tem imagem aqui, mas vocês podem procurar na internet, ele foi formado ali através do rio que passa ali no meio, né, só que esse processo de escavação foi feito aí durante milhões de anos e acontece até hoje, né? Então a erosão ela é natural, ela vai acontecer. Só que algumas ações humanas elas ajudam a ampliar o processo de erosão. E aí a gente tem um problema, né? A erosão ela pode ser erosão hídrica, né, causada pela água, como eu acabei de falar para vocês, ou pode ser erosão eólica causada pela ação dos ventos que vão tirando essas partículas. Então, nessa primeira figura aqui, a gente tem um exemplo de um solo, né, que foi escavado a partir de erosão, principalmente aqui erosão de ação humana, tá? E essa erosão ela ocorre devido, né, a algumas ações como retirada das plantas da cobertura vegetal original, tá? Utilização de máquinas ali que vão escavar o solo e vão expor camadas do solo sem a proteção das plantas, que aí vão ser mais suscetíveis à ação da água dos rios, da água da chuva, do vento passando por aqui, que vai levando as partículas do solo embora, criando esses buracos aqui. E esses buracos que vão sendo criados, eles têm uma característica, porque quando você tira a camada superficial do solo, que a gente estudou, que é onde tem a matéria orgânica, esse solo que fica aqui, ele é muito pobre em nutrientes, então ele vai ficar infértil. Se eu quiser plantar aqui de novo, esperar as plantas nascerem aqui, isso vai demorar muito tempo, vai ser mais difícil porque esse solo aqui vai ser pobre de nutrientes, tá? Outro problema é que quando, no caso da água, ela leva essas partículas do solo embora, essa água chega a algum lugar, geralmente chega em rios, carregando essas grandes quantidades de partículas de solo para dentro dos rios. Isso vai diminuindo a profundidade, vai secando o rio, vai gerando esses bolsões aqui de terra, de areia, dentro dos rios. Um processo que a gente chama de assoreamento. Tá? Então, assoreamento é um problema importante, né, do solo e que vai ser causado aí por essas partículas de areia, de terra, que vão chegar dentro dos rios a partir do processo de erosão.
tá? Então a erosão ela é um problema muito importante para a qualidade do solo. E também, além da erosão, a gente tem aqui a contaminação do solo, que ela pode ocorrer por agrotóxicos, né, usados em larga escala, sem cuidado, e esse veneno para matar pragas aqui misturado à água vai contaminar as plantas, né, contaminar o solo aqui, pode causar problemas para a fauna, né, para os animais que vivem aqui, não só as pragas, né, e também para plantas nativas dessa região, né, e também esse veneno misturado à água pode infiltrar no solo, chegar até reservatórios de água subterrâneos e contaminar essa água também. Então, o uso inadvertido de agrotóxico é um problema que pode gerar contaminação do solo. Outro problema é a destinação do lixo de maneira incorreta, né? No caso aqui, a gente tem a foto de um lixão, né? O que é um lixão? É um terreno comum que as pessoas, as cidades, né, vão jogando os seus resíduos ali, o lixo ali. E isso causa vários problemas. Primeiro, que essa decomposição do lixo gera substâncias tóxicas que contaminam o solo, inclusive o chorume, que é um líquido escuro, dá um mau cheiro, cheio de substância tóxica, que a gente conhece ali do caminhão de lixo, às vezes, né, ele vai passando, vai deixando aquele líquido fedorento, aquilo ali é o chorume. Né? O chorume no solo ele contamina o próprio solo, contamina também reservatórios de água subterrâneos, causando um problema ambiental muito grave. Né? Além disso, o lixo ele vai carregar ali várias substâncias tóxicas com ele, pode carregar agentes infecciosos, né, causadores de doenças, que é o caso do lixo hospitalar, que tem que ter uma destinação muito específica para ele, mas quando chega nos lixões, se chegar nos lixões, ele contamina aquela região ali também, podendo levar doenças para as pessoas, né? Também atraem animais, né, que a gente está vendo aqui, urubus, né, e outros animais que podem ser vetores de doenças, ratos, insetos, transmissores de doenças como a Aedes aegypti, né, que ali no lixão ele vai encontrar muitos lugares ali onde a água da chuva vai ficar parada ali, vai conseguir colocar seus ovos e aí pode ampliar a transmissão da dengue, da chikungunya, da zika, da febre amarela, né, em regiões urbanas ali, causando muitos problemas, tanto ambientais como também de saúde pública. Tá, gente? Então, esses são duas formas de contaminação muito graves e que, infelizmente, acontecem aí no nosso país. Tá? Continuando. Então, como é que a gente vai preservar, evitar esse tipo de problema? Né? No caso da erosão, coloquei desculpa, gente. Coloquei uma figura aqui para vocês, falando tanto de lixo que estou até confundindo lixo com figura. Coloquei a figura aqui para vocês que mostra a importância do não desmatamento e também do replantio de vegetais no solo para evitar problemas de erosão. Aqui a gente tem uma figurinha falando de como a gente pode evitar o assoreamento dos rios, que a gente viu ali nos primeiros slides. Né? A planta, quando a gente tem a cobertura vegetal, ela é muito importante porque ela vai ter vários efeitos benéficos para o solo que evitam a erosão, evitam que esse material aqui chegue dentro do rio aqui e cause assoreamento, né? Tanto lixo como partículas de solo. Como elas fazem isso? As raízes, né, ali dentro do solo, elas vão criar uma rede de contenção que evitam que essas partículas de solo sejam facilmente deslocadas pelo vento e pela água da chuva. Tá? O crescimento das raízes também facilita que a água infiltre para camadas mais profundas do solo, não ficando ali empoçando na superfície, o que pode facilitar também a erosão. Reduz o impacto das gotas de chuva e diminui a velocidade da água e do vento na superfície do solo, que também evita esse carreamento, esse deslocamento de partículas. Também mantém a umidade do solo e evitam, né, a exposição direta do solo ao sol. Essa variação de temperatura e o ressecamento dele pode provocar rachaduras. Essas rachaduras, essa quebra do solo pode facilitar que a água da chuva e que os ventos vão carregando aí partículas da superfície do solo. Tá? Então aqui ó, a gente plantou aqui uma mata
ciliar aqui, que é o nome que a gente dá para as plantas ao redor das margens dos rios. Isso também vale para encostas, né, que vai evitar o deslizamento, né, problema que acontece muito em locais quando chove, em locais que tem construções irregulares, que as pessoas desmatam, né, a floresta ali para poder construir casas, desprotegem o solo, a água vai levando, lavando aquele solo ali, chega um momento que o morro ali cai junto com as casas, né, provocando desastres. E aqui no caso do assoreamento também, ó, sem a vegetação, o lixo e as partículas de solo chegam dentro do rio, que vão causar o assoreamento, secando o rio. Se tiver vegetação, ó, criam barreiras naturais que impedem que essas partículas de solo cheguem até aqui o rio, impede também que o lixo chegue até aqui o rio, e aí a gente consegue ter o rio saudável e também água em bom estado, que pode ser utilizada até para o consumo. Ok, galera? Então, são coisas importantes aí que a gente tem que fazer para evitar a erosão. Principalmente, evitar o desmatamento, principalmente em áreas que já tem desmatamento, efetuar o replantio, o reflorestamento dessas áreas. No caso aqui do lixo que a gente estava falando, né, da contaminação do lixo e da contaminação por agrotóxicos. Os agrotóxicos, como é que a gente trabalha com isso? A gente tem que buscar, né, que os governos fiscalizem, né, o uso desse tipo de material para que ele não seja utilizado de forma descontrolada e, se possível e preferencialmente, substituir esses agrotóxicos por outras formas de controle de pragas na lavoura que não vão ser danosas ou tão danosas para o ambiente. É o caso da agricultura orgânica, a gente vai ter uma produção menor, mas a gente tem uma agressão muito pequena ao meio ambiente por não utilizar agrotóxicos. Ou também o caso do controle biológico, que tem que ser feito com cuidado também para não causar desequilíbrio no meio ambiente, mas que pode ser feito quando a gente introduz predadores naturais, de preferência predadores que já existem naquela região ali nas lavouras, predadores que são predadores das larvas ou dos insetos que causam danos à lavoura. Então, uma lagarta, por exemplo, que come lá o pé de alface, se eu colocar lá um animal daquela região, preferencialmente, que é predador da lagarta, ele vai comer as lagartas e aí a lagarta não vai atacar as lavouras. Então, uma forma da gente proteger as plantas lá da lavoura, né? E também da gente não contaminar o ambiente com os agrotóxicos. No caso do lixo, se a gente não pode mandar ele para o lixão, para onde ele vai? Né? Ele tem que ir para aterros sanitários, como está aqui nessa figura. O aterro sanitário é um terreno preparado para receber esse lixo. O lixo ele vai sendo depositado no terreno. A gente tem membranas aqui que permeabilizam o terreno, impedindo que a decomposição do lixo escoe para o solo. Tá? Então ele vai ficar preso aqui. Isso é soterrado, é jogada uma nova camada de permeabilização aqui por cima e depois uma outra camada de lixo que depois é soterrado novamente. Então quando a gente olha por cima aqui do aterro, ó, tem plantas aqui, tem árvores, né? E por baixo que vai ter o lixo. Então, uma forma da gente preservar o solo e prever de baixo, né, e preservar o ambiente, tratando desse lixo. O chorume ele vai ser canalizado para estações de tratamento, né? A água da chuva vai ser drenada para que não se misture com o lixo aqui embaixo, não carregue substâncias tóxicas. Como eu já falei para vocês, o solo vai ser impermeabilizado. Os gases produzidos pelo lixo vão ser tratados aqui, incinerados, utilizando filtros e até mesmo podem ser canalizados para utilização em usinas de biogás, né? Usinas que vão transformar a queima desses gases em energia elétrica. Então, o aterro sanitário é o melhor lugar para que se destine o lixo de forma que se evite a contaminação do meio ambiente com esse lixo. E aí, falando um pouquinho da contaminação do solo ainda, a gente vai ver aqui, que tem lá no livro de vocês,
duas doenças, né, existem várias, mas que são relacionadas à contaminação do solo. Primeiro aqui é a ancilostomíase, que é uma doença causada por dois vermes, duas espécies diferentes. O ancilostoma, o ancilóstomo, né, ancilostoma duodenale, e o necator, que é o nome científico, é o necator americanos. Essas são as principais espécies, existem outras, tá, gente? Mas são as principais espécies que causam essa doença. Ele é um verme que vai ter em comum esses vermes, essas espécies, capacidade de penetrar na pele, principalmente na região do pé ali. Então ela vai entrar na pele da pessoa, vai percorrer vários órgãos até se instalar no intestino, onde esses vermes vão se desenvolver, vão se reproduzir, e as fezes dessa pessoa vão contaminar o solo e fazer com que o ciclo ocorra novamente, né? Quais são os sintomas que esses vermes presentes no intestino podem causar? Aqui, ó, dores abdominais, anemia, vômito e diarreia, tá? Principalmente esses sintomas. Como a anemia, né, ele causa fraqueza, né, no corpo, e ela causa ali uma diminuição no número de glóbulos vermelhos que vão circular pelo sangue, a pele do indivíduo tende a ficar amarelada. E por isso, essa doença, a ancilostomíase, ela também é conhecida popularmente como amarelão. Tá? Então, em locais que não tem saneamento básico, né, que as fezes de pessoas doentes contaminam o solo e acabam ali pessoas convivendo naquele solo contaminado, esse ciclo ele pode ocorrer. A ascaridíase também é provocada pela lombriga, a popular lombriga, que tem o nome científico Ascaris lumbricoides, né, ou ascaris. Então, ascaris, ele é um verme, né, conhecido como lombriga, que ele vai ser, os ovos deles vão ser ingeridos através de alimentos contaminados ou água contaminada. As larvas desse verme vão passar por vários órgãos aqui do organismo, ó, fígado, pulmão, por vários órgãos, até voltar para o intestino e ali os vermes adultos se instalam. Né? Eles vão se reproduzir, a gente tem aqui, ó, a fêmea aqui e o macho, né, eles vão se reproduzir dentro do intestino, liberando ovos nas fezes da pessoa que está com infestação desses vermes. Se não houver novamente saneamento básico, as pessoas conviverem com esse solo contaminado, ou se essas fezes foram despejadas em água, em rios, né, e as pessoas fizerem uso dessa água sem tratamento, as pessoas podem ingerir esses ovos. Esse ovo, uma vez ingerido, vai fazer com que o ciclo novamente aconteça. Quais são, melhor dizendo, os sintomas para que da ascaridíase? Dores abdominais, diarreia, prisão de ventre, dependendo do nível de infestação, porque esses vermes vão ver lá no intestino se alimentando daquilo que a gente está comendo, e eles podem obstruir, inclusive, a passagem de alimento pelo intestino, e dificuldade de ingerir alimentos. Tá? Aí eu escrevi aqui para vocês, galera, que a maioria dessas doenças ligadas a solo contaminado, elas podem ser resolvidas através de saneamento básico. Como assim saneamento básico? Tratamento da água, né, as pessoas poderem receber em suas casas água tratada, de boa qualidade, né, e também tratamento do esgoto, para que o esgoto contaminado, né, com essas coisas que vêm das casas, não chegue diretamente no ambiente, mas para que ele vá para as estações de tratamento, sofra um tratamento onde a maior parte desses contaminantes sejam retirados do esgoto, e aí sim esse esgoto possa ser lançado no ambiente, tá? Não prejudicando tanto o meio ambiente. Então, o saneamento básico é uma medida de governo, tá, gente? Município, estado, governo federal. Então, cabe a gente ali cobrar, né, para que os governos investam mais em saneamento básico e permitam que isso chegue cada vez mais pessoas para que essas doenças não circulem tanto no nosso ambiente, tá? Outra coisa que é muito importante é a higiene das mãos, porque muitas vezes esses ovos podem estar ali presentes no solo, a gente encostou em algum lugar e acaba levando isso
a nossa boca, né? Mesma coisa do Covid quase, né? A gente precisa lavar a mão. E além disso, além de lavar as mãos, no caso das doenças ligadas ao solo, das verminoses, é muito importante a gente também lavar corretamente os alimentos, tá? Com a bacia, com água, com um pouquinho de hipoclorito, né? Ali fazer uma solução, esperar uns minutinhos e depois lavar com água corrente, para que a gente tire ali ovos de vermes, bactérias, protozoários que possam estar ali contaminando aqueles alimentos e possam levar a gente a ficar doente. Tá? Então, muito importante, além do saneamento básico, os hábitos de higiene, também lavar muito bem os alimentos antes de preparar as nossas refeições. Isso aí, galera. Muito obrigado. Não esqueçam de fazer as atividades, que eu vou postar lá na plataforma para vocês. E vou deixar o linkzinho do vídeo aí na apresentação, tá? Quando eu botar ele lá no YouTube. Como sempre, lá na plataforma, eu vou postar o vídeo para vocês e postar a aula em PDF para que vocês possam ler quando vocês quiserem, tá? Não esqueçam de procurar a gente lá no WhatsApp, na plataforma, para tirar as dúvidas, fazer as atividades preferencialmente no horário da nossa aula, para que eu possa tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Sempre lembrando, galera, lembrando, com toda tranquilidade, respeitando os colegas, né, evitando de ficar postando coisa que não tem a ver com a aula, para a gente ter uma aula divertida, uma aula tranquila, sem nenhum problema. Valeu, pessoal. Obrigado e até mais.